Hello, guys! Com certeza você conhece aquele poema do Carlos Drummond de Andrade, que começa assim: no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Agora, se um gringo te perguntasse mais ou menos o que significam essas duas linhas, como você traduziria a frase "tem uma pedra no meio do caminho"? Ora, mas é óbvio, teacher. Eu sei que eu digo I have a car. Eu tenho um carro. Então essa frase ficaria have a stone in the way. Só que no passado. Pois é. É aí que eu falo que não. Será que usamos o have nesse caso? Fica aí que o vídeo de hoje é justamente sobre isso e eu tenho certeza que você vai gostar. Shall we? Bom, vamos lá. Primeiro, vamos começar com uma observação aqui. Eu usei esse poema do Drummond para chamar a sua atenção. Mas se você prestou atenção nas aulas de língua portuguesa da escola, sabe que o verbo da norma culta clássica que nós usaríamos aqui é o verbo haver. É que ao longo do tempo a gente acabou substituindo esse verbo por ter, né? Só que esse ter não tem sentido de posse, de propriedade. Tem sentido de existir. E é aí que entra o tema de hoje. Em inglês, para dizermos que uma coisa há, que uma coisa existe em algum lugar, nós usamos there is para uma coisa no singular e there are para coisas no plural. Mas calma que eu vou te explicar. Vamos por partes. Olha só essa imagem. Em inglês, para descrevermos o que nós estamos vendo aqui, dizemos assim: there's a red bus. Há um ônibus vermelho. There's a car. Há um carro. There's a building. Há um prédio. Percebe que aqui nós estamos descrevendo a existência, a presença de um objeto só? Pois é assim que nós usamos there is. É lógico que, no português do dia a dia, nós não vamos utilizar muito o verbo haver, porque ele é muito formal, certo? Nós usamos o verbo ter. Mas, sabendo disso, tome muito cuidado para não fazer confusão. Mas, continuando, nós utilizamos there is para indicar a existência de coletivos também. Olha só. There's a crowd outside. Tem uma multidão lá fora. There's a family of penguins in the zoo. Tem uma família de pinguins no zoológico. Ou então, de algo que nós não podemos contar com 1, 2, 3. There's some milk in the fridge. Tem um pouco de leite na geladeira. There's a lot of love in that house. Tem muito amor naquela casa. Você não vai ficar lá contando as gotinhas de leite ou então a quantidade de amor, né? Mas olha só, esse assunto de contáveis e incontáveis eu já fiz num vídeo pra ti. Então dá uma olhadinha, tá? Não vou deixar no card aqui pra que tu consigas assistir, tá bom? E perceber o que é contável, que a gente conta com 1, 2, 3 e que a gente não conta. E eu tenho certeza que esse vídeo vai te surpreender. Gramaticalmente falando, nós usamos there is e um substantivo, nome de alguma coisa no singular. Mesa, cadeira, parede, enfim, nome das coisas, substantivo, tá? Ou então, there is e um substantivo que eu não posso contar. Nome também de alguma coisa que eu não conto com 1, 2, 3. Incontável. Viu que não é difícil? Então fica aí que depois da aula de hoje eu tenho um segredo para te contar. Bom, ok, agora que nós sabemos dizer que uma coisa está lá ou então que ela existe, podemos fazer um pequeno ajuste para indicar, para falarmos quando é mais de uma coisa. Quando nós estivermos falando de várias coisas. A expressão there is vem da original que é there mais be. E is é o singular do verbo to be, certo? E o plural, você lembra? Nós já vimos na aula do verbo to be. Are, isso aí! Are. Agora, nós substituímos o is pelo are. E você já pode falar de coisas no plural. Olha só. There are 3 trees in the backyard. Tem 3 árvores no quintal. There are many kids in the playground. Tem muitas crianças no parquinho. Facinho, né? Bom, agora que nós vimos como falamos que uma coisa ou então várias coisas existem,
Vamos aprender como dizer que elas não existem? Para fazer uma frase negativa com o verb to be, nós só precisamos colocar o not na frase, depois do to be. E a contração fica N apóstrofo T, onde o O é omitido tanto na escrita quanto na fala. There is, there is not, there isn't, there are, there not, there aren't. Dá uma olhada nesses exemplos. There isn't any fruit in the basket. Não tem nenhuma fruta na cesta. There isn't anybody here. Não tem ninguém aqui. There aren't any cars in the street. Não tem nenhum carro na rua. There aren't any books on the bookshelf. Não tem nenhum livro na estante. Até aqui tranquilo, né? Aqui vai uma dica bônus. Muitos falantes nativos usam a expressão ain't como substituta para isn't ou aren't. Mas isso é muito coloquial, tá? Muda até o sentido da expressão um pouquinho. There ain't no first time. Não há primeira vez. There ain't nobody gonna miss me when I'm gone. Ninguém vai sentir minha falta quando eu me for. Seguindo. Em inglês, você tá careca de saber que nós invertemos a pessoa e am, is ou are na hora de fazermos perguntas, certo? E com there is ou there are, não é diferente. Se eu falo, there's a big bird on the fence. Tem um pássaro grande na cerca. Eu vou inverter e dizer, is there? Is there a big bird on the fence? Tem um pássaro grande na cerca? Se eu falo, there are pens all over the floor. Tem canetas por todo o chão. Invertendo, para fazer pergunta, eu vou utilizar are there. Are there pens all over the floor? Tem canetas por todo o chão? Percebe que em português nós só botamos o ponto de interrogação e mudamos a entonação? Mas em inglês isso não basta. Nós precisamos inverter o there com is ou are. Voltando para o verso do Drummond. Tem uma pedra no meio do caminho. Agora você já sabe, there's a stone in the way. Agora um detalhe. O verso diz tinha e não tem. Será que muda em inglês também? Muda sim. A gente sempre vai ter que mudar o verb to be e adequá-lo para o tempo em que essa coisa existiu. There was a cookie on the table and now it's gone. Tinha um biscoito na mesa e agora sumiu. There will be a party at my house tomorrow. Vai ter uma festa na minha casa amanhã. Se você quer saber mais detalhes sobre como utilizar there is ou there are no futuro, deixa nos comentários para que eu faça um vídeo. E aqui eu vou deixar para ti um quadro com um resumo do que nós vimos hoje. E fica ligado, porque em inglês nós nunca vamos utilizar o verb have para indicar existência. Never, ok? Agora me diz uma coisa, você não esqueceu que eu tinha um segredo para te contar, né? Então, o que eu quero te dizer é que eu descobri uma maneira de você chegar no nível avançado em apenas 1 ano. Duvida? Clica aqui no link da descrição que eu te provo que isso é completamente possível. Ah, e tem mais, você só vai precisar estudar 30 minutos por dia. É mais rápido que escolher que filme você vai assistir na Netflix, não é não? E espero que você tenha gostado da aula de hoje. Lembra de deixar teu like, hein? E também deixa nos comentários algum assunto que você queira que eu faça um vídeo aqui no YouTube. Vejo você no próximo vídeo. See ya!